Olá pessoal, meu nome é Aline Olim, eu trabalho na Fundação Catarinense de Educação Especial, no CAS, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, onde atuo como pedagoga. Hoje eu vim conversar com vocês sobre as especificidades da pessoa com surdez. Para iniciarmos o nosso diálogo, eu lanço o seguinte questionamento: qual seria o termo mais adequado? Surdo ou deficiente auditivo? Será que esses termos são sinônimos? Bem, a resposta para essa pergunta vai depender da perspectiva de análise, ou seja, de que ponto de vista nós estamos observando esse sujeito. Sob o ponto de vista orgânico, sim, esses termos podem ser sinônimos e podem ser utilizados para referir tanto as perdas auditivas parciais como totais, bilateralmente. Mas, geralmente, o termo deficiente auditivo é mais empregado para se referir às perdas parciais e o termo surdo para referir às perdas mais profundas, de acordo com essa perspectiva. Mas essa perspectiva orgânica não é a única que existe. Existe uma compreensão da surdez baseada na perspectiva histórica e cultural, que possibilita diferentes modos de vivenciar a audição. Nessa perspectiva histórica e cultural, os surdos não se consideram deficientes auditivos. Eles são sujeitos que interagem com o mundo através de experiências visuais, por meio da língua de sinais. Eles são sujeitos que valorizam e vivenciam a história, a cultura, a arte, a literatura da comunidade surda e que, através disso, constroem a identidade surda. De acordo com essa perspectiva histórica e cultural, os deficientes auditivos são aqueles que não se identificam com a cultura e a comunidade surda. E quanto à expressão surdo-mudo, ela é adequada? Não. Surdo-mudo não é uma expressão adequada, mas ela já foi utilizada por muito tempo porque as pessoas se baseavam na ideia de que se a gente aprende a falar ouvindo, logo, se o surdo não ouve, ele não vai aprender a falar. Mas essa é uma ideia equivocada. Por quê? Porque se o surdo tiver um aparelho fonador sem alterações, ele vai conseguir sim produzir sonorizações vocais. E mesmo que ele opte pela utilização de língua de sinais, enquanto ele sinaliza, ele pode fazer vocalização. E ainda que ele opte pela oralidade, ele tem condições sim de aprender a linguagem oral através de um processo terapêutico de fonoaudiologia. Eu gostaria de salientar que não são simples nomenclaturas, são diferenciações necessárias para que a gente possa perceber e entender as peculiaridades de cada sujeito. Por exemplo, o surdo pode ser percebido expressando-se em uma língua de sinais, a sua primeira língua, a sua língua materna, e poderá se utilizar da mediação de um intérprete de língua de sinais. Já o deficiente auditivo, ele vai ser percebido como? Utilizando prótese auditiva, comunicando-se oralmente, podendo ou não apresentar uma boa dicção. Também vai fazer uso de leitura labial. E a língua portuguesa será a sua primeira língua, diferente do surdo, que a sua primeira língua é a língua de sinais. Para o surdo, a língua portuguesa será uma segunda língua, com relação à escrita do sujeito surdo. Então, a escrita do sujeito surdo pode apresentar particularidades. Por quê? Porque pode acontecer a transferência da estrutura da língua de sinais, que tem uma organização gramatical diferente da língua portuguesa, para a língua portuguesa escrita. E diante disso, a gente não pode considerar que o surdo tem dificuldade com relação à língua portuguesa, mas que ele possui uma forma de escrita diferente que vai revelar traços da sua primeira língua, a língua de sinais. É comum para qualquer sujeito, tanto ouvinte quanto surdo, quando está em processo de aquisição de uma segunda língua, apresentar traços da sua primeira língua. Então, isso é um processo natural. As comunidades surdas vêm lutando há anos por uma comunicação visual e espacial para o sujeito surdo. E foi por causa dessas lutas que em nosso país emergiu a língua de sinais, onde ela é chamada de Libras,
que é a sigla oficial de Língua Brasileira de Sinais. A Lei Federal número 10.436 de 2002 reconhece a Libras como língua oficial das comunidades surdas. Essa lei foi um marco legal para as comunidades surdas, pois a partir dela é estabelecida diretrizes e a obrigatoriedade do seu uso nos diferentes espaços sociais pelo surdo. Então, sobre a Libras, nós podemos dizer que ela é a língua materna dos surdos brasileiros. Ela apresenta todos os componentes pertinentes às línguas orais. Ela tem gramática própria, semântica, pragmática, sintaxe. As línguas de sinais não são universais. No caso da Libras, ela tem sua origem na língua de sinais francesa. Então, cada país possui a sua própria língua de sinais, que também vai sofrer influências nacionais. Ela possui expressões que diferem de região para região, os regionalismos, o que a legitima ainda mais como uma língua. Transmite informações abstratas também, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que ela só transmite informações concretas. Ela transmite informações abstratas. E não é um português sinalizado. Ela tem uma estrutura gramatical própria, diferente do português. Por isso, uma pessoa que conhece sinais isolados da Libras, sinais soltos, não pode fazer uma interpretação, porque é preciso combinar de maneira inteligível os sinais para poder fazer a tradução. Então, a partir do histórico de lutas das comunidades surdas, pode-se observar o aumento de número de matrícula dos alunos surdos nas redes educacionais de ensino. Com isso também aumentou o número de surdos egressos do ensino superior. Outro marco legal importante na educação de surdos é o Decreto 5626 de 2005. Ele regulamenta a educação bilíngue para surdos, ou seja, uma educação onde a língua de sinais é ensinada ao aluno surdo como primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. O reconhecimento legal da Libras permitiu que os surdos pudessem ter preservados os seus direitos no âmbito educacional, tanto no particular, federal, municipal, estadual, e com isso surgiu a necessidade de contratação de intérpretes de língua de sinais para as escolas, contratação de professores e instrutores de Libras, e com isso a gente garante o acesso ao conhecimento ao aluno surdo. A Fundação Catarinense de Educação Especial, como responsável pela definição e coordenação da política de educação especial do Estado de Santa Catarina, tem como proposta a educação bilíngue para os alunos surdos. Gostaria de enfatizar que para os surdos não existem restrições ou limitações. Em muitos casos existe falta de acessibilidade, ou seja, de adequações que deem condições de acesso ao sujeito às informações, ao conhecimento, às interações, que levem em conta esse modo peculiar com que ele interage com o mundo, que é através das experiências visuais e da língua de sinais. Então, nesses casos, quando há falta de acessibilidade, a limitação não está no sujeito surdo, e sim no mundo que o cerca, que não oferece condições de participação efetiva. Então, é uma questão de acessibilidade. Vejam agora algumas adequações que levam em consideração o modo visual como o surdo interage com o mundo. Vejam, aqui nós temos um telefone para surdos, que permite a comunicação entre surdos e ouvintes. Aqui nós temos um exemplo de programas e aplicativos que permitem a mediação de um intérprete nas chamadas de celular. Aqui nós temos uma campainha para surdos que, quando acionada, ela emite um sinal de luz. Aqui nós temos a babá eletrônica para pais surdos para identificarem o choro do bebê. Quando o bebê chora, é acionado um sinal de luz ou de vibração. Programas de televisão e filmes com legenda ou interpretação em língua de sinais. Então aqui nós temos um programa com a legenda
E aqui nós temos a presença do intérprete na mediação do programa televisivo. O intérprete de língua de sinais no ambiente educacional. O atendimento educacional especializado para o aluno surdo, onde vai servir como uma complementação para o estudo do aluno surdo, onde ele vai aprender a língua de sinais como primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita. O uso de tecnologias para a comunicação. Aqui nós temos mensagens de celular, que servem também para a comunicação do surdo, bate-papos via internet, onde os surdos se comunicam através de vídeo. Aqui nós temos outros programas e aplicativos para computador e para celular, que tem a presença de um intérprete virtual. Pessoal, eu espero que esta web aula tenha contribuído para o entendimento de vocês sobre as especificidades da pessoa com surdez. Eu deixo aqui algumas sugestões de leitura para aprofundamento no assunto. A surdez, um olhar sobre as diferenças, organizado por Carlos Sclier. As imagens do outro sobre a cultura surda, de Karen Strobel. Estudos surdos 1, 2 e 3, de Ronice Quadros e Gladys Perlin. A Lei nº 10.436, de 2002, e o Decreto 5626, de 2005. Eu me despeço de vocês, agradecendo a atenção de todos e deixando a seguinte reflexão. O silêncio torna uma barreira entre os surdos e ouvintes, mas a língua de sinais pode quebrá-la.